Então, nós vamos começar a aula de Bioquímica do dia 19/8, fazendo a correção da atividade e depois falando um pouquinho da reação de ninhidrina, para que vocês possam fazer a atividade que será publicada amanhã. Então, já falando, né, que as aulas online, elas vão ser só na quarta, tá, no Meet. Na quinta a gente faz a publicação de atividades, e assim vai ser até o final do bimestre. Bom, então falando um pouquinho, né, da atividade do teste do Biureto, é importante que vocês entendam o teste do Biureto e entendam o teste da ninhidrina, para a gente poder ter aí uma diferenciação de que teste você utiliza quando você quer identificar proteína ou você quer identificar aminoácido. Então, basicamente, no teste, nós temos ali a primeira pergunta, na de uma amostra para análise de proteínas, pode-se encontrar também aminoácidos livres. É possível detectar esses aminoácidos para a reação de Biureto? Justifique a sua resposta. Então, não é possível, porque, né, o teste do Biureto, ele é basicamente utilizado para identificar ligações peptídicas, e só existe ligação peptídica se a gente tem dois aminoácidos ligados, né? Então, um dipeptídeo, né, um tripeptídeo, ali a gente vai conseguir identificar, mas não aminoácidos livres, tá? E na segunda pergunta, a conformação tridimensional da proteína é extremamente importante para a sua atividade funcional. A desnaturação proteica, por exemplo, por altas temperaturas, é um processo que desfaz as interações moleculares que mantém a conformação tridimensional da proteína, afetando assim a sua função. O ato de fritar ou cozinhar um ovo, por exemplo, afeta a conformação da proteína albumina encontrada na sua clara, que fica esbranquiçada após esse processo, e mesmo com a diminuição da temperatura, ela não volta ao estado normal. Se você utilizar o método para detectar as proteínas da clara de um ovo e de um cozido, encontrará resultados semelhantes? Explique, né? Então, sim, você vai encontrar resultados semelhantes, porque a desnaturação proteica não necessariamente é o rompimento das ligações peptídicas. O que você tem aí é o rompimento das pontes de hidrogênio e de outras ligações covalentes que você tira da proteína. Então, você só muda o formato da proteína, mas a albumina, ela continua tendo o mesmo sequenciamento. Então, você não vai ter, né, diferenças gritantes de resultado aí entre uma proteína e outra. Ok? Então, é importante verificar isso. Então, o que vocês têm que ter claro é que o biureto, ele é um composto que vai mostrar aí a ligação. Então, vamos entrar ali na nossa apostila, para eu dar uma leve explicada, e depois nós vamos começar aí um pouquinho da reação da ninhidrina. Então, né, basicamente, alguém tem alguma pergunta? Professor, eu tenho. Diga. Desse trabalho, dessa primeira atividade, o senhor vai passar a recuperação? A recuperação, ela vai ser mais para frente, né? Porque senão fica muita atividade, eu acho. Então, aí a gente vai verificando aí as notas e vamos passar uma recuperação, né? Então, vamos ter duas recuperações, uma valendo sim, de 5 atividades, e a outra valendo os outros 5. Porque essa primeira aí eu não acertei nenhuma das duas. Bom, mas a gente vai fazer, então, as próximas atividades, daí você vai... aí você faz a recuperação, né? Nós vamos fazer atividades, não vai ser uma atividade de 5 pontos, ela vai ser uma atividade são 5 atividades, na verdade, que vocês vão fazer para cada atividade que vocês não obtiveram nota ou vocês queiram recuperar. Tudo bem, então, obrigado. É que a gente vai fazer em fases, senão fica muito complicado, assim, tipo, você tem que fazer, além da recuperação, tem que fazer a próxima atividade, vai ficar meio cheio de coisa para fazer.
Então, a gente vai passar cinco atividades, vai dar uma pausa para fazer recuperações e depois volta a fazer mais 5 atividades e depois recuperação. Ah, tá. Beleza. Tá? Para não acumular muita coisa. Tranquilo. Obrigado, professor. Oi, professor. Diga. Boa noite. Deixa eu aproveitar aqui. Referente à primeira questão, que eu fiquei com dúvida. Porque, assim, o conceito que eu tenho aqui da proteína seria que é um aminoácido ligado a outro aminoácido através da ligação peptídica. Sim. Qual que é essa diferença do aminoácido livre, então, para proteína? Você já viu um colar de contas? Uhum, sim. Então, o cordão que liga as contas é a ligação peptídica. Se você rompe e tira todas as contas desse cordão, você tem aminoácidos livres. Porque a reação de Bioreto, ela identifica o cordão. Ah, entendeu? Só o conjunto todo. Isso. Né? Se está tudo separado, você não tem ligação peptídica. A ligação peptídica é o que une um aminoácido com outro. Então, se você tem aminoácidos livres, você não tem a reação de Bioreto acontecendo. O que a gente vai ver na ninidrina. Na ninidrina é o contrário. Agora eu entendi, obrigada. Tá bom? Porque acho que o que me confundiu ali foi esse conceito do aminoácido livre ali. Tá. Aminoácido livre é um aminoácido solto, né? Entendi agora, obrigada. Nada. Então, alguém mais tem alguma dúvida? Então, vamos continuar aí, tá? Então, é o que eu expliquei, né? Então, já com a dúvida, já expliquei aqui, né? Então, o que vai acontecer é essa reação aqui, né? Então, você tem as ligações peptídicas, tá? Então, você tem aqui 2 aminoácidos, tá? 2 aminoácidos, e, né, você tem uma ligação peptídica entre esses aminoácidos, ok? E aí você vai ter, né, o teste do Bioreto, ele vai fazer o sulfato de cobre liberar um cobre iônico. Esse cobre iônico, ele vai se ligar às ligações peptídicas, tá? Então, se você não tem as ligações peptídicas, você não tem o Bioreto identificando. Então, basicamente, né, já adiantou aí essa questão sua, já adiantou o que a gente ia falar, tá? Ok? Então, vamos falar um pouquinho do teste da ninidrina. Né? O teste da ninidrina, ele vai fazer a identificação de aminoácidos, né? Então, ele é um aminoácido, né, que está aqui, e a ninidrina, ela vai fazer uma reação que vai criar, né, um pigmento púrpura, ele vai ligar esses aminoácidos, tá? Vai liberar aqui esse pigmento. Então, se você tiver aminoácidos livres, ele vai identificar, né? Então, basicamente, a ninidrina, ela vai fazer isso, tá? Então, nesse sentido, ela é um outro teste que nós fazemos, né, para identificar aí a concentração de aminoácidos, né? Então, neste caso, é importante aí que nós observemos a diferença nos dois casos. E aqui um porém, né? Os aminoácidos prolina e hidroxiprolina formam a produtos amarelos. Então, dependendo do teste do que você queira identificar, nós vamos ter aí aminoácidos, né, que vão te dar cores amarelas ou vão te dar a cor púrpura, ok? Então, basicamente, essa é a reação da ninidrina. Então, o que nós vamos ver agora, né, é um pouquinho do teste da ninidrina. Eu vou passar um vídeo, esse vídeo ele não vai ter áudio aqui, porque, né, o vídeo, depois vocês podem ouvir e tal, se vocês entenderem um pouquinho de inglês, né, então olhem, mas a explicação, eu vou dar a explicação sem o áudio. Bom, deixa eu colocar aqui para projetar. Então, nós temos aqui, tá, basicamente, peraí.
tentando aqui, né? Vamos. Por que ele está fazendo assim? Vamos pôr ele de novo. Então, né? Vamos fazer o teste aqui da ninidrina. Então, ele vai te mostrar aí, basicamente, né, como que é feito. Então, você pode utilizar o teste da ninidrina na criminalística, por exemplo, para você ter aí a identificação de fingerprints, as impressões digitais, né, em superfícies como papel, outras coisas, né, você pode utilizar o teste da ninidrina para fazer identificação, né, porque se você pega alguma coisa, um vidro, uma coisa mais lisa, né, com suas mãos, né, a impressão digital, ela fica em alto relevo, então você usa alguns pozinhos, vamos dizer assim, né, para identificar essas impressões. Só que quando você pega, por exemplo, numa superfície como se for, por exemplo, tecido, como um pedaço de papel, né, já é mais difícil utilizar aí o pozinho. Então, você utiliza a ninidrina, que ele identifica, e colore, muitas vezes, né, também a impressão. Então, basicamente, o que vai acontecer, né, aqui ele só vai fazer uma demonstração líquida, né, da reação da ninidrina. Então, mostrando aí as substâncias químicas, né, nós vamos ter aí, basicamente, serina, albumina, glucose e a ninidrina. Então, você pega a ninidrina e para identificar, né, para quem já está aí craque nos conceitos bioquímicos, já sabe que serina e albumina basicamente são, aqui no caso é uma proteína e no caso aqui é um aminoácido, né? Então, basicamente, né, a ninidrina, ela vai conseguir identificar a albumina e a serina. Ah, professor, mas a albumina não é aminoácido livre, mas tem aminoácidos, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é esquentar isso aqui, já adiantando, né? Então, a albumina, ela vai soltar alguns aminoácidos. Então, na questão anterior, lá do biureto, né, quando ele falou, se vai ter diferenças significativas? Não significativas. Vai ter diferença? Vai, né? Porque no processo aí de cozimento você pode destruir, né, algumas moléculas, né, de albumina, e essas moléculas vão soltar um ou outro aminoácido ali, então vai ser identificável. E aqui glucose é um carboidrato, então não vai ter basicamente a proteína, né? Então, a princípio, nossa hipótese é de que a ninidrina não vai reagir. E a glicose, neste caso, a gente vai utilizar como controle, né, para demonstrar. Então, dos equipamentos, claro, aqui, né, vamos utilizar água quente, né, porque a reação da ninidrina, ela só vai acontecer se a água estiver quente, tá? E aí, os tubinhos de teste, no caso aqui, a gente faz com tubos de ensaio, né? Mas aí ele está utilizando Eppendorfs, então ele vai colocar, né, num tubo 500 ml de serina, né, e 500 ml não, microlitros de serina e 500 microlitros de ninidrina, tá? Então ele misturou, guardou. No segundo tubo, né, ele colocou 500 microlitros de albumina e 500 microlitros de ninidrina.
E no terceiro tubo, ele vai colocar 500 microlitros de glucose e 500 microlitros de ninidrina. Né? Então, os 3 tubos, né? Mostrando aí que os 3 tubos não têm cor, tá? Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai colocar, né, em banho-maria, né, na água quente. Geralmente a gente coloca em água a 100 graus Celsius. Depende da concentração de ninidrina e da concentração dos reagentes. Esperar 4 minutos. E aí, né, ele vai observar o que aconteceu com os 3 tubos. Isso aí que ele está tirando é uma boiazinha que você coloca no Eppendorf para fazer banho-maria. E ali nós temos os resultados, né? Se a gente for observar, né, a serina deu positivo, né, a albumina deu positivo e a glucose deu negativo neste caso, tá? Ok? Então, isso aí é basicamente, né, o teste que vocês, né, basicamente fariam aí, né, na aula prática. Claro, a gente utilizaria não microlitros, utilizaria ml, né, porque não tem micropipeta para todo mundo, né? Então, basicamente, nós temos aí a questão do teste de ninidrina, que é um teste bem simples, né, de ser feito. E aí, como que seria esse teste? Basicamente, né, vamos pegar a nossa apostila de volta. Só um momentinho. Então, né, quando a gente vai ver sobre o teste, do teste da ninidrina, basicamente é isso, né? Um tubo de ensaio, a gente colocaria 1 ml de uma proteína, 2 ml de ninidrina e aquecer por 10 minutos. E a gente tem o resultado. Então, né, teria basicamente na aula de vocês alguns tubos e vocês teriam que dizer qual deles tem proteína e qual deles não tem proteína, né? Pelo teste de ninidrina. E anotar os resultados. Certo? Então, basicamente, nós vamos ter aí o que seria a reação de ninidrina. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho, professor, duas. Diga. A primeira, por que a anidrina ela só vai reagir depois do banho-maria? Porque a ninidrina ela necessita do calor, porque justamente quando você esquenta a proteína, né, se você for ver lá nos conceitos dos fatores que desnaturam a proteína, você tem que desnaturar essa proteína, porque as ligações elas estão estáveis. Então você tem que instabilizar a proteína para que a ninidrina reconheça as ligações proteicas, né? Então, se nós pegamos ali, por exemplo, vamos voltar lá na reação da ninidrina. Então, na reação da ninidrina, o que você tem aqui? Né, você tem a desestabilização do aminoácido, né, esse aminoácido ele vai fazer íons, e a ninidrina ela vai conseguir ligar a esses íons, né, pelo aquecimento. Então, veja aqui, ó. Aqui está o conceito, né? Os grupos alfa-amino de aminoácidos livre e os grupos, né, aminoterminais de peptídeos e proteínas e o grupo epsilon-amino da lisina reagem com a ninidrina formando um produto de cor violeta. Então, na verdade, né, nem ligue muito aí para as siglas, mas o que a gente está dizendo aqui é que nas pontas, né, de um aminoácido ou de uma proteína, você vai ter, de um lado, né,
o grupo amina, e na outra ponta, o grupo ácido carboxílico. E a ninidrina, ela necessita, né, de que o calor faça com que esses grupos soltem íons, e aí você tenha a reação da ninidrina acontecendo, dando esse pigmento púrpura, tá? Ok? Ok. A segunda, ali na questão Justamente, da... ó, vocês veem aqui, ó, que ligou, né, ó. Se você tem aqui o grupo amina é isso aqui, ó. Então, ele tem que Aham. se tornar íon para que essa ninidrina grude no grupo. Quando ele gruda, ele emite uma cor púrpura. Diga. Ok, obrigada. A segunda é em questão da albumina ali, que você falou que ela é uma proteína, né? O que Uhum. acontece ali que soltam alguns desses aminoácidos que daí ele reage, ele reconhece? O calor. É o calor. O calor, pH. Então, vocês têm que pegar lá a apostila de bioquímica, aquela do semestre passado, né? E dar uma lida ali dos fatores que desnaturam as proteínas, né? Tem pH, tem temperatura, tem algumas com luz, então tem que pegar ali e dar uma lida, tá? Ok? Ok, obrigada. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Se ninguém tem nenhuma dúvida, então acabamos a aula. Então, boa noite para vocês. Amanhã eu vou liberar a atividade e, basicamente, vocês vão fazer e a gente corrige na semana que vem. Pamela chegou Ok, boa agora. noite, obrigada. Acabou a aula, Pamela. Então, a gente vai deixar ali Desculpa, professor, que eu tô no meu celular, meu computador deu bug. não, sem problema. Depois vocês assistem a aula, ela vai ficar gravada, tá? Qualquer dúvida, entrem em contato pelo Hangouts, que é bem mais fácil de eu saber que vocês estão com alguma dúvida. Então, terminou a aula. Boa noite para vocês. Bom descanso.